私には。お互いにな。Fala aí, galera. Spartan King aqui. Quem é mais forte, Itachi ou Pain? Essa é a maior discussão que rola pelos fóruns. O que tem de fanboy do Itachi dizendo que ele vence todo mundo e os fãs do Pain dizendo que ele atropela o verso de Naruto. Mas será mesmo? Itachi Uchiha, que morreu ao enfrentar o Sasuke, conseguiria vencer o primeiro líder da Akatsuki, um membro dado como o mais poderoso, Pain? Como seria uma batalha entre um legítimo usuário do Sharingan e um usuário do Rinnegan? Para analisar essa batalha temos que levar em conta quem é cada um deles, e vamos usar cada personagem no seu nível de poder quando morreram. Mas vou explicar uma coisa, em Naruto ser mais forte não quer dizer nada. Muitos personagens que são mais fortes e não vencem outro personagem por causa de uma única habilidade. Exemplo, o Sasuke Uchiha era muito mais forte que o Rock Lee no Shippuden, mas não tancaria a velocidade do Rock Lee, pois mesmo o Sasuke tendo um leque de habilidades Uchiha, o Rock Lee tem um taijutsu a nível absurdo de complexo e ainda tem os 8 portões. Em uma luta entre eles dois seria uma batalha de inteligência e estratégias. O Madara, quando encontrou os 5 Kages, ele era muito mais poderoso que cada um ali por causa das suas habilidades e pelo seu Rinnegan e Mangekyou eterno. Mas ele não era mais rápido que o Raikage, e nem mais forte em força física que a Tsunade e os outros Kages em suas habilidades únicas, mas venceu os Kages. Um exemplo de inteligência foi quando Madara usou o Katon Gouka Mekyaku no Jutsu contra a Aliança Ninja, que usaram jutsus de estilo água. Isso foi uma baita estratégia do Madara para bloquear a visão dos ninjas, porque a água com fogo criariam aquele vapor. Ou vai me dizer que um ninja com a idade do Madara não sabia o que iria acontecer com fogo e água? Mas o que não é inteligente é você não se inscrever no canal e nem deixar o like. Então vai lá e se inscreva e deixe o like. Mas será mesmo que o Pain tancaria o Itachi, sabendo de todas as habilidades que ele tem, e que ele capotou o próprio clã cheio de Uchihas? Vamos lá. Para quem não sabe, o Itachi era um dos personagens mais fortes de Naruto, com um arsenal de jutsus, sendo responsável por eliminar o próprio clã. Se você pensar, foram mais de 100 Uchihas mortos pelo Itachi. É só imaginar qual é o nível de um Uchiha, que são os mestres do Genjutsu. Itachi era usuário habilidoso do Sharingan e um prodígio do Dou Jutsu. O outro é o Pain, o antigo líder da Akatsuki antes do óbito. Ele é na verdade o próprio Nagato, um usuário do Rinnegan, que é um poderoso Doujutsu, conhecido por ser os olhos do Agoromo. O Nagato dividiu seu poder em 6 mortos-vivos que eles chamam de os 6 caminhos de Pain. Nagato é um Uzumaki que tem muito, mas muito chakra, para usar o Rinnegan, que é na verdade do Madara. O Nagato é o maior usuário desse Doujutsu já conhecido. Pelo menos para mim ele é. Não o Sasuke ou mesmo o Madara. Mas vamos falar das habilidades de cada um. Claro, as habilidades que importam em um combate entre esses dois. Itachi Uchiha, Sharingan, Mangekyou, Amaterasu, habilidade absurda de técnica de fogo, inteligência, um mestre em Genjutsu, um taijutsu de alto nível, copiar qualquer jutsu através do Sharingan. Ele pode selar qualquer coisa com a espada Totsuka. Ele tem o espelho de Yata, que é capaz de se adaptar a qualquer ataque que receba, manipulação de água, Susanoo e o Izanami e Izanagi. Essas são as habilidades mais citadas quando ele é colocado contra um outro personagem. Nagato, manipulação da gravidade, manipulação da alma, manipulação elementar, manipulação mental,
inteligência, Shibaku Tensei, Shinra Tensei, caminho Deva, caminho Azura, caminho animal, caminho preta, caminho Naraka e o caminho humano. Será se Itachi Uchiha seria capaz de derrotar Pain, o líder da Akatsuki? Como seria essa batalha entre esses dois personagens absurdos? Vamos criar um cenário hipotético em que o Sasuke não encontrou o Itachi ainda, e que o Pain planeja invadir a aldeia da Folha e capturar o Nove Caudas. Então Itachi descobre através de Obito o plano do Pain, traindo a Akatsuki indo ao encontro do Pain e Konoha para impedi-los e dar um fim a esse plano. Primeiro ele coloca Konoha em um genjutsu a derrotando, e finalmente vai encontrar Pain. Mas Itachi nessa análise já está sabendo que são 6 Pain, só desconhece a existência do Nagato. Tudo aqui é baseado na minha opinião, não estou levando em conta a opinião de ninguém, apenas a minha no que eu já assisti no anime, e vou considerar tudo que tem no anime sobre cada um deles. Vamos começar por uma técnica absurda de Itachi, que todo fanboy diz que essa técnica daria vitória ao Uchiha em uma luta contra Pain. Pain conseguiria fugir do Izanami ou Izanagi, técnica apresentada por Itachi contra Kabuto. Uma das técnicas mais absurdas do clã Uchiha, é uma técnica complexa que... Vou tentar fazer você entender como funcionam essas técnicas. Izanagi, simplesmente o usuário volta à vida. Essa técnica permite que o Uchiha volte no tempo e não morra, assim anulando qualquer golpe fatal após ativar a técnica. Mas deve ser ativada antes de receber um golpe fatal, mesmo que o inimigo tenha visto morrer. Isso se torna apenas uma ilusão. Essa técnica transcende a vida, só que o usuário após usá-la ele acaba ficando cego de um olho, e perdendo um Sharingan, se usar 2 vezes ele fica cego dos 2 olhos. Izanami é um genjutsu que cria uma ilusão na mente do inimigo, o colocando em loop infinito. Ele vai fazer o inimigo repetir uma cena de batalha, ou de qualquer outra coisa infinitamente, mas o inimigo precisa ter um coração impuro para poder cair na técnica. Ele só sai se mudar a sua ideologia, mas se não mudar já era. Vai ficar nesse loop eternamente até reconhecer o próprio erro, ou até quem usou a técnica o matar. Mas, vamos lá, o Pain cairia nessas técnicas ou não? A pergunta não é se ele cairia nessas técnicas, e sim, se elas são eficazes contra ele. O Izanagi seria eficaz contra os caminhos Pain. O Itachi conseguiria usar essa técnica em um momento para não morrer como o Jiraiya. E depois mandar o Pain de arrasta para cima. Isso é algo que aconteceria sem dúvida, mas não seria uma vitória a favor do Itachi. Por contrário, ele poderia ainda assim morrer. É só lembrar que são 6 caminhos, e o Itachi vai gastar um olho para pegar um caminho, com o Izanagi e os outros. Isso poderia deixar ele mais vulnerável contra os Pain, e eu acredito que o Itachi não usaria essa técnica em uma batalha contra o Pain, só se fosse para ele usar em um momento em que fosse ser morto e fugir. Vamos outro ponto, ele cairia no Genjutsu Izanami. O Rinnegan cai sim em Genjutsus, não existe nada que diga que ele não caia. O Pain cair ou qualquer Pain não é o problema e sim. Quanto tempo ele duraria nesse Genjutsu? Vamos lá, o Nagato, que é o verdadeiro Pain, consegue enxergar Genjutsu através do Rinnegan, e qualquer um dos outros caminhos iria tirar ele desse Genjutsu. E se matasse um Pain, ainda tem 5 Pains vivos. O Rinnegan não é imune ao Genjutsu, mas também deve pensar se o Nagato seria afetado, pelo motivo dele não estar no campo de batalha, e sim longe dessa luta. Então o Genjutsu do Itachi contra esses caminhos não seriam tão eficazes. O Pain é um personagem perigoso, e o Itachi teria que tomar cuidado para não morrer. Essa parte responde também sobre Tsukuyomi do Itachi. Vamos lá, a uma das habilidades do Mangekyou Sharingan, o Amaterasu. Ele é um fogo de chakra que queima o inimigo por 7 dias e 7 noites até a morte. Ele tem efeito eficaz em qualquer Pain como qualquer outro inimigo. E eu acho que o Pain que fosse queimado poderia sim morrer, mas não seria muito útil em batalha contra eles por causa do caminho preta. Ele pode absorver chakra, ninjutsu, e absorveria o Amaterasu do Itachi, como o Ishiki absorveu o do Sasuke.
E tem o Shinra Tensei do caminho. Deva, ele poderia usar Shinra Tensei para repelir as chamas do Amaterasu, afastando-as antes que possam causar danos significativos. Esta técnica é eficaz contra praticamente qualquer tipo de ataque, incluindo as chamas inextinguíveis do Amaterasu. Mas, e se o Itachi usasse o Susanoo para selar cada um deles? Bora lá! O Susanoo que o Itachi usa, ele tem um artefato chamado Espelho de Yata para se proteger dos ataques dos inimigos. Esse espelho se defende e se adapta a qualquer ataque feito contra o Susanoo, como ele fez contra o Sasuke, e poderia usar para se defender dos ataques de uma das bestas que o caminho animal invoca. Ele também tem a espada de Totsuki em uma cabaça. Ela é capaz de selar qualquer inimigo e cortá-los. Ele poderia selar qualquer besta ou Pain, mas estamos falando de 6 caminhos. A espada consegue selar apenas um alvo por vez. O Nagato usaria a estratégia que usou contra o Jiraiya. Ele usaria o caminho animal para invocar as 8 bestas para atacar o Susanoo tudo de uma vez, o distraindo. Isso faria o Itachi gastar energia e chakra para manter o Susanoo de pé, porque para quem não se lembra ele estava doente. E por esse motivo o Sharingan dele fica sempre ativado para não gastar chakra, então os Pains poderiam agir enquanto o Susanoo estivesse ocupado, e eles agiriam rápido atacando o Susanoo do Itachi que é incompleto, para ele ficar muito fraco, se eles não quebrassem ele. A doença do Itachi é um ponto muito grande contra ele em batalha contra os 6 Pains. Mas, uma coisa a se levar em conta é a inteligência do Itachi, que é algo que com certeza iria fazer ele dar muito mais trabalho para os caminhos de Pain, pois uma coisa que o Itachi consegue é achar o ponto fraco de Jutsus, outro feito de inteligência do Itachi sabe fugir. Pelo fato de que ele não consegue ficar muito tempo em uma batalha usando técnicas e técnicas, ele sempre usa sua inteligência para fazer a decisão certa, como foi quando encontrou o 4º Mizukage que deu um trabalho da porra para ele, que foi mandado para capturá-lo, e ele soube a hora certa de sair de cena, e também quando encontrou o Jiraiya. Gente, o Itachi não tem como vencer essa batalha contra os 6 caminhos de Pain. Ele, além de estar enfrentando um usuário do Rinnegan e 6 caminhos, ele estava muito doente, e isso é uma das coisas que o faria ser vencido pelo Pain, ou até mesmo morrer se não fugisse. E também o Itachi não encontraria o Nagato nem enxergando chakra. Na minha opinião, o Naruto só achou ele por ser um ótimo ninja sensorial e com o Senjutsu, coisa que o Itachi não é, nem mesmo conseguindo enxergar chakra. Uma coisa que o Itachi tinha que perceber é a formação dos caminhos Pain, que se ele matar um Pain o caminho Naraka o traz de volta, e o Itachi teria que ter muito cuidado com o caminho Preta que suga chakra, o caminho Deva que usa habilidades gravitacionais, e se o caminho humano pegar o Itachi ele já era. E tem uma coisa, a formação dos caminhos Pain protegem o caminho Naraka, coisa que é difícil para perceber, e se o Itachi não perceber pode ser tarde demais para ele. Então para mim o Itachi em uma luta contra os Pains do Nagato, ele não tem chance de vencer. Derrotar todos os Pains é algo que o Itachi não consegue nessa condição que ele está. Mas, e se considerássemos que Itachi Uchiha nunca tivesse ficado doente, e fosse enfrentar os 6 caminhos de Pain, como seria essa batalha? Vamos lá, ele tem agora um arsenal de técnicas, tem a inteligência para analisar uma situação, ele agora vai ter saúde e tempo para entrar em uma luta e conseguir tancar o inimigo. Muitas coisas não dariam certo do mesmo jeito com Pain, por causa dos seus 6 inimigos com Rinnegan, como o Genjutsu, mas uma a se levar em conta é a inteligência do Itachi. Por exemplo, ele descobriria o tempo de recarga do Rinnegan pelo caminho Deva. Ele saberia que não seria tão rápido para fazer ataques nesse tempo de recarga. Uma coisa a ser levado em consideração são os Dojutsus, Sharingan e Rinnegan, porque o que nós sabemos é que o Rinnegan é a evolução natural do Sharingan. O Madara despertou essa técnica já quase morto. Então o Rinnegan é superior ao Sharingan em técnicas e habilidades. E isso é fato, o próprio anime mostra isso. E não adianta chorar,
Então Pen vs Itachi em batalha de Genjutsu e as técnicas mais comuns do Sharingan, a vitória seria para o Pain. Mas seria da hora, né, uma batalha entre esses dois no anime. Com tudo isso, ninjutsu não seria eficaz contra os Pain, estilo fogo, água e o Amaterasu já eram. Eles seriam absorvidos. Mas tá faltando uma coisa, uma hipótese aí. O Susanoo do Itachi, ele só era incompleto por causa da sua doença, na minha opinião. Mas e se ele não estivesse doente? Muitos dizem que o Itachi teria o Susanoo completo. Primeiro, a estratégia do Nagato seria mandar todas as invocações para cima do Susanoo completo como antes, mas elas seriam derrotadas por ele, já que o Susanoo completo do Itachi está completo e mais poderoso e resistente. Então os outros Pain seriam usados contra o próprio Susanoo. Vamos lá, os caminhos. Eles usariam estratégias para atacarem e não serem danificados. O Susanoo, ele está com a espada seladora e com um escudo impenetrável, e Nagato não seria tão burro para confrontar o Susanoo do Itachi tão direto assim. O Nagato começaria com as invocações do caminho animal que tentariam segurar ou dar trabalho para um Susanoo. Uma coisa que tenho certeza é que o Susanoo cortaria essas invocações com facilidade, mas se foi fácil derrotar essas bestas com os Pains, não seriam tão fácil, porque o segundo a agir seria o caminho Deva, e ele usaria o Shinra Tensei para arrancar o Itachi do Susanoo completo, e isso que eu acredito que seja possível, que o Pain consiga arrancar o Itachi do Susanoo, pelo fato de que o Susanoo completo já foi derrotado por outros ninjas mais fracos que os Pain. Então o caminho humano seria usado para arrasar a alma do Itachi, coisa que não seria tão fácil. É só pensar que nessa hora o Itachi usaria suas armas ninjas para atacar o caminho Deva, ou mesmo o caminho humano. Só que algum Pain poderia entrar na frente impedindo a morte do caminho humano. Também o Itachi pode usar um Genjutsu ou mesmo o Amaterasu, para poder escapar do caminho Deva. Essa batalha seria acirrada. O Itachi levaria uns 4 Pains para o buraco. Mas se o caminho Deva não conseguir tirar o Itachi do Susanoo completo, coisa que acho improvável, com o Susanoo de pé, os Pains do Nagato invocariam a estátua demoníaca Gedomazo, aonde todo fã diz que a estátua demoníaca não consegue vencer o Susanoo completo por causa de sua armadura impenetrável. Mas eu não acredito nisso, e vou provar que ele tanca sim o Susanoo completo. E mais, vou falar outra coisa no final que o usuário do Rinnegan não tancaria, e poderia ir de base rápido, nem tão rápido. Mas vamos continuar. Se os Pains invocarem a estátua demoníaca Gedomazo, que era usada para armazenar o chakra das bijus e servir como um receptáculo para Jubi, a besta de 10 caudas. A estátua só pode ser invocada por usuários do Rinnegan. Ela só veio a ser usada durante a Quarta Grande Guerra Ninja, e quase venceu a Aliança Shinobi inteira sozinha após ser invocada por Madara Uchiha, e manuseada pelo Obito. Se essa estátua for invocada, meu amigo, só lamento pro Itachi, pois o Susanoo completo dele vai de vala. A estátua Gedomazo pode derrotar o Susanoo completo de várias maneiras, uma delas é o destruir com um ataque direto. Já que ela possui 6 bijus, o seu ataque seria destrutivo e não seria tão difícil. A outra é ele mesmo destruindo o Susanoo com um golpe. Na Quarta Guerra Ninja, Tsunade conseguiu romper o Susanoo de Madara com sua força física, que não é pouca coisa. Imagina o Gedomazo, que é mais forte que a Tsunade, então a estátua quebraria o Susanoo completo. Isso é algo que eu acredito muito. E pelo nível de poder da estátua com 6 bijus, só que assim o Susanoo completo seria destruído, mas o perfeito não seria destruído. E nem o caminho Deva conseguiria tirar um Uchiha dele, pelo fato de que seu nível de poder é absurdo e sua resistência. E meu veredito é: o Itachi não venceria essa luta contra o Pain. Não estou dizendo que seria fácil, até porque o Itachi é muito inteligente, e tem um vasto arsenal de técnicas, além do Sharingan. E Mangekyou ele daria um trabalhão para o Pain, mas as habilidades do Rinnegan é muito superior ao do Sharingan. E uma coisa que é levada em conta é o fato do Rinnegan ser a evolução do Sharingan. Mas me diz aí, você concorda? Se não,
Comenta aí embaixo um ponto do porquê o Itachi Uchiha venceria os caminhos de pens do Nagato, mas não vale xinga, tá bom? Fanboy não xingar, então não esqueça o like e nem de se inscrever.